Boa noite, doutor Renato. Tudo bem? Está escutando a gente? Alô? Tudo bom, doutor Renato? Tudo jóia? Boa noite. Boa noite, boa noite. Prazer, eu sou o doutor Felipe Branco e eu estou representando aqui o doutor Hamilton, que ele pediu 1 milhão de desculpas de não poder estar presente no evento. Ele pediu, inclusive, para justificar a ausência dele, que a irmã da doutora Sally passou mal, teve que ir para o hospital e a doutora pediu para ele acompanhar a doutora no hospital, né? Então, Imagina, eu entendo perfeitamente. ele vai tentar acompanhar do celular lá enquanto estiver no hospital. A gente que está aqui no Hospital de Olhos, aqui conosco, nosso público são fellows, residentes e corpo clínico do hospital também. Parte do corpo clínico está aqui, parte do corpo clínico está vendo via internet em casa. O doutor Otávio acabou de mandar foto com um copo de uísque enquanto está para prestigiar a sua palestra. A gente tem muito a agradecer ao doutor por estar se dispondo a estar aqui com a gente nesse evento de hoje à noite. E muito agradecer a Allergan também por ser nossa parceira, sempre está incentivando o ensino, uma parceira de longa data do nosso hospital. Até queria chamar aqui, estão representando o Nerisso e o Guatemi, chamar o Nerisso aqui para dar uma palavrinha só antes de a gente começar o evento. Primeiramente, boa noite a todos. Né? Obrigado, doutor Renato, por estar nos ajudando a fazer essa palestra. Ô, Luiz, tudo bem? E nosso gerente lá no Rio. E eu agradecer ao doutor Otávio também, né, que está aí via web, tomando um esquinho e prestigiando também esse evento, né? Então, quero agradecer em nome da Allergan, esse evento que a gente está fazendo via web, é o tour que a gente está fazendo via Brasil todo. É o primeiro que a gente está fazendo via web aqui no hospital, então também eu acho que vou estar sendo feliz para a Allergan ser o pioneiro nesse trabalho novo também. E sempre lembrando que a Allergan é parceiro de oftalmologia, porque a gente está sempre trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, educação médica continuada, que é o nosso trabalho, tá? Então, boa noite e seja um bom evento para todos nós. Obrigado, doutor Renato, mais uma vez. O doutor Renato vai falar um pouquinho hoje sobre o olho seco e a cirurgia refrativa, lentes trifocais. Doutor Renato, por favor, fique com a palavra agora. Pode iniciar. Olha, é um prazer falar com vocês, né? E a gente fica sempre contente de estar participando dos eventos da Allergan. Então, como é que eu faço para botar os meus slides para vocês verem? Acho que eu preciso da ajuda aí do Rafael. O Rafael é craque aí no computador. Me encantou aqui com essa ferramenta. Eu achei muito interessante. Tá na mão, doutor. Acabei de entregar a apresentação para você. Vai escolher aqui o que vai querer compartilhar. Beleza. Então, vocês agora estão vendo a minha tela. Perfeito. Então, olho seco e cirurgia. Está vendo meu PowerPoint? É que foi invertido aqui. Deixa eu só ver. Agora sim. Então, quando a gente fala em cirurgia refrativa e olho seco, esse é um dos temas mais importantes aqui. É sempre importante a gente falar que a gente trabalha com várias empresas em parceria. A minha relação com essas empresas, ela é uma relação para viabilizar a tecnologia melhor possível para ajudar os nossos pacientes. Não é uma forma de um ganho de vida de forma alguma. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem vários colegas que colaboram com a gente nesses estudos que a gente faz, e a nível até nacional e internacional em Portugal a gente tem vários colegas que a gente tem que sempre dar o crédito, porque a gente não faz nada sozinho. Então eu vou falar rapidamente para vocês sobre definições de olho seco, a importância dos avanços do diagnóstico em olho seco, e em relação à cirurgia refrativa eu senti um interesse especial pelas lentes trifocais. Isso tem muito a ver com o que a gente está vendo hoje em dia em cirurgia refrativa, cada vez mais para dentro da catarata, para cirurgia refrativa da catarata. E, obviamente, falar dos avanços da terapêutica com destaque para as modalidades. Quando a gente fala de olho seco hoje em dia, de disfunção lacrimal, eu acho que a gente não pode deixar de citar o estudo do Diels. O Diels ele mostrou que o olho seco é uma doença multifatorial,
né? Uma doença que realmente não é uma condição simples de você entender, mas ela envolve a superfície ocular e é caracterizada por uma perda da homeostase do filme lacrimal e sintomas no qual a instabilidade do filme lacrimal, a hiperosmolaridade e a inflamação, elas trazem um componente muito importante. Recentemente, no DIUS 3, falou-se muito sobre a questão da alteração neurosensorial. Isso é realmente importante para a gente entender. Em relação aos sintomas, a qualidade visual é muito importante. Quando você fala em olho seco, uma das primeiras questões eu falo, será que olho seco é um bom termo? A gente pensa no olho ressecado, essa história do deserto. Então, o olho seco é realmente importante, mas é tipicamente comum você ver um paciente falar, mas se eu acabei de dizer que eu estou lacrimejando, como é que o olho pode estar seco? E aí você tem que explicar. A educação do paciente é um dos aspectos mais importantes do tratamento do olho seco, como de qualquer situação, ceratocone, cirurgia refrativa, cirurgia de catarata, glaucoma, doenças da retina. A educação do paciente é muito importante. E os grupos de apoio como a APOS, que foi uma iniciativa do José Álvaro, é muito interessante a gente estar sempre entendendo como é que a gente pode interagir. Mas o que a gente deve falar sobre o olho seco para o paciente é que existe quantidade e qualidade da lágrima. E quando você fala em qualidade da lágrima, você tem a composição da lágrima e a qualidade, vamos dizer, iniciando pela própria composição química dos fatores de crescimento, com toda a parte de mecanismo de defesa da lágrima, a parte de nutrição, tudo isso é importante para a gente ter um entendimento da disfunção lacrimal. A outra coisa que a gente tem cada vez mais que entender é a disfunção das glândulas de Meibomius. As glândulas de Meibomius, elas são fundamentais para secretar a parte lipídica. E essa parte lipídica, ela vai dar a estabilidade do filme lacrimal. E cada vez mais a inflamação da superfície ocular tem a ver com a inflamação da parte subconjuntival, onde estão as glândulas de Meibomius. Essa região de inflamação, ela tem uma interação muito grande com a superfície, e isso vai se perpetuar, e não só vai alterar a produção da camada lipídica, mas também a própria inflamação da superfície, de uma forma que as células falciformes ficam menos ativas e você vai ter um ciclo vicioso verdadeiro, que a inflamação vai estar atrapalhando a qualidade de vida do paciente. No DIUS 2, a gente tem um dos capítulos mais novos, foi esse iatrogênico. E quando você fala em iatrogênico, eu realmente fico pensando se realmente o que é iatrogênico, né? Na verdade, a iatrogenia ela tem muito a ver com o mal que o médico faz ao paciente. Mas quando você usa uma medicação e ela tem um efeito colateral, eu não sei até que ponto isso pode ser considerado iatrogênico, porque aqui a questão da semântica ela vai para o ponto de vista médico-legal. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas você tem uma questão da iatrogenia, aí sim que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o cloreto de benzalcone. O cloreto de benzalcone ainda é bastante comum em várias apresentações comerciais que a gente tem de vários polímeros, muitas vezes até pode ser benéfico, por exemplo, no anti-infeccioso, como no Zimar. O cloreto de benzalcone pode ser até interessante, mas na grande maioria das vezes, principalmente quando você fala em olho seco, disfunção lacrimal, isso vai ser extremamente deletério para a superfície ocular. Lentes de contato podem trazer problemas em relação ao olho seco, a gente sabe disso, e as cirurgias, com certeza, as cirurgias na córnea, muitas vezes as cirurgias na pálpebra, por exemplo, um paciente que faz uma blefaroplastia, isso é realmente uma questão muito perigosa em relação ao tratamento do paciente do ponto de vista da disfunção lacrimal. E a gente não pode deixar de destacar a correção do small laser. A nível de iatrogenia também é destacado a doença do enxerto versus o hospedeiro. Então, é uma situação que seria eventualmente uma condição onde o tratamento médico vai contra a questão da superfície ocular, mas um tratamento médico é absolutamente necessário. Então, a gente tem que tomar cuidado a questão da iatrogenia. O olho seco pode ser agravado e causado pela cirurgia refrativa. De fato, é os dois. Eu fui bastante, vamos dizer assim, sortudo de estar com o Steve Wilson quando ele descreveu a neuropatia neurotrófica, a epiteliopatia neurotrófica depois do LASIK. A gente viu alguns pacientes que tinham alterações da superfície na região do flap. E isso realmente resolvia de forma espontânea e em todos esses pacientes não tinham de fato ressecamento, perda de produção de lágrima. O Schirmer era maior que 12, sem anestesia, e isso foi um problema condicionado com o neurotrofismo do corte do flap.
Então, o córtex do flap, quanto mais profundo, quanto mais ablação, mais você tem alteração neurotrófica. E isso foi muito bem documentado pelo Cochet-Bonnet. Você tem no LASIK uma perda muito grande e essa perda demora mais de 6 meses, muitas vezes demora um tempo que você tem para você, mesmo com a microscopia confocal, não consegue documentar os nervos que voltam. Essa documentação muitas vezes está associada a casos de dor e essas alterações de dor pós-LASIK, elas têm sido apontadas como uma das grandes causas de insatisfação, muitas vezes sem solução, para um paciente que faz correção visual a laser. Enquanto isso é uma condição muito extrema, o olho seco causa e é agravado pela cirurgia do LASIK, e isso certamente tem que entender a doença subclínica. Então é muito importante pensar na prevenção e no tratamento. Quando você fala em olho seco e na cirurgia refrativa da catarata, eu não posso deixar de citar um trabalho muito interessante feito pelo colega Bill Trattler. Bill Trattler, ele é um oftalmologista bastante ativo que faz córnea, superfície ocular e refrativa lá na Flórida, em Miami. Ano passado a gente trabalhou junto no congresso da pré-academia, da ISRS, e ele fez um trabalho muito interessante que ele chamou de FACO, que é um trabalho prospectivo, na época que ele fez, para avaliar os pacientes de cirurgia de catarata do ponto de vista de superfície ocular. E ele fez um trabalho interessante com um grant da Allergan. Ele avaliou 136 pacientes e ele viu que realmente 87% dos pacientes não tinham sintomas de olho seco, mas 13% tinham. Então, 13% é um número relativamente expressivo desses pacientes, desses 136 pacientes, mas você olhando a questão do break-up time, você tem um break-up time relativamente rápido em 62,9% dos casos. Isso é muito importante porque essa presença de sintomas e sinais, elas não são totalmente correlacionadas. Então, é muito comum o jovem queixar muito e ter poucos sinais. Então, é muito sintoma. No velho, no paciente da catarata, não vou falar velho, porque realmente é uma faixa de idade da pessoa mais amadurecida. Hoje em dia, cada vez mais, o paciente chega numa idade da 7ª, 8ª década de vida absolutamente rígido, com muita atividade, mas essa pessoa mais, vamos dizer, atividade mais avançada, você tem uma desconexão, você tem mais sinais observados e um sintoma relativamente menos, vamos dizer assim, visível, menos detectável, menos atenção para o paciente queixar dos sintomas. Então, os pacientes geralmente assintomáticos, eles vão fazer a cirurgia de catarata, muitas vezes com expectativa muito alta de fazer uma cirurgia que vai ter uma visão restaurada para longe e para perto, e é muito importante a gente tomar cuidado com a avaliação da superfície ocular, porque vai alterar desde o planejamento até o resultado pós-operatório. Então, essa questão da lente tórica, por exemplo, tanto o eixo como a magnitude, a gente vai mostrar um exemplo, que você vê a alteração da topografia com o tratamento. E mesmo fazendo o tratamento adequado, você pode chegar numa situação que você não tem uma superfície perfeita. E quando você tem uma superfície boa o suficiente para fazer medidas, é uma decisão que cada paciente vai ter que exigir uma avaliação individualizada. Esse é um exemplo bem característico, às vezes você vê isso no dia a dia do consultório, você vê que a magnitude do cilindro e o eixo do cilindro estão completamente variados em todos nos dois olhos, em todas as medidas, e o que você precisa fazer eventualmente é repetir esse exame para buscar uma consistência. E quando você não encontra essa consistência, você tem que tomar uma decisão clínica, obviamente sempre com uma orientação do paciente de forma bem adequada. O americano fala muito aquela máxima de você prometer menos e entregar demais. É o under promise over delivery. Mas eu acho que a gente está aqui com uma tendência cada vez mais de prometer muito, principalmente com a tecnologia. A gente fica muito animado quando você vê uma curva do desfoco como essa, de uma lente trifocal, uma lente que consegue dar realmente um foco de perto, intermediário e longe. Uma propaganda muito interessante. Aqui você vê, a propaganda fez a rua, de acordo até com a avaliação, uma analogia aos anéis difrativos, você vê a questão da visão de perto, intermediário e longe, mas você tem que tomar muito cuidado com essa orientação do paciente em relação a isso. Então, o controle das expectativas é fundamental. E para isso você tem que fazer um screening. Esse screening começa na anamnese,
a gente pensar no paciente com correção visual a laser, por exemplo, a intolerância à lente de contato, o uso de medicações, a maioria das medicações antipertensiva, antidepressiva, diurético, isso tem a alteração da superfície ocular, outras condições sistêmicas, o paciente precisa de um exame oftalmológico bem feito e uma avaliação objetiva. Eu coloco aqui um asterisco no teste de Schirmer, porque é um teste que a gente faz cada vez menos. Eu tenho feito o teste de Schirmer muito para paciente com doença reumatológica, mas o paciente do olho seco tem realmente menos importância. Os exames de imagem são importantes, testes de osmolaridade e do MP9, que é da inflamação da superfície ocular, cada vez mais eles vão entrar no nosso dia a dia e vários outros sensores podem ser utilizados. O Keratograph 5, como exemplo aqui, tem outros aparelhos como o Antares do CSO, vários outros aparelhos que a gente viu lá no Congresso da ASPAS, que fazem a proposta de você avaliar a superfície ocular de forma melhor. Então, tem aqui um exemplo que muita gente pergunta, se quer fazer topografia linda? E a outra pergunta, será que a topografia é o suficiente? Então, nessa paciente que tinha um encurvamento inferior, isso é importante você ir além. E a topografia ainda é necessária porque é uma forma de você avaliar a superfície ocular, avaliar o reflexo do filme lacrimal e com outras iluminações você pode avaliar mais coisas como as glândulas de Meibomius e fazer até reports bastante sensíveis e elegantes para você documentar a questão do olho seco. Então, a meibomiografia, com a avaliação da fotografia infravermelho, você pode realmente fazer uma avaliação objetiva da pálpebra e você vê a glândula de Meibomius. Eu já mostrei essa foto para vários especialistas em córnea, pedindo para eles me falarem das glândulas de Meibomius. Eles vão aqui em cima, onde está aqui o meu cursor. Você vê que tem uma alteração que realmente não está saindo, está parecendo, está impactado aqui. Esse paciente, ela tinha intolerância à lente de contato, mas se eu falo, vamos ver a glândula mesmo está aqui. E você vê nos dois olhos que realmente essa tortuosidade das glândulas, ela só pode ser identificada se você tiver tecnologia para isso. Aqui, olhando melhor, você até vê um pouquinho melhor isso. E hoje, no dia a dia, eu até treinei o meu olho para conseguir ver um pouco melhor as glândulas de Meibomius na avaliação, vamos dizer assim, tradicional da lâmpada de fenda com iluminação difusa. Mas essa paciente que eu mostrei para vocês, ela tem um olho seco nos dois olhos, você vê um break-up time aqui, você vê um mapeamento do break-up time, aonde você tem a ruptura e o tempo da ruptura na escala de cores. E essa situação, ela vai para um paciente que tem um encurvamento inferior, você vê a questão do aspecto tomográfico relativamente normal, você fica com diagnóstico de alteração pelo uso da lente de contato, um ORPID, a biomecânica dessa paciente está relativamente normal. Então, a avaliação propedêutica ajuda você a entender muito bem esses pacientes. A cirurgia refrativa de correção visual a laser mostrou de forma bem categórica que você pode, vamos dizer assim, sem uma avaliação muito bem feita, fazer uma cirurgia no paciente que parece bem e ter uma ectasia inesperada. A necessidade de avaliação, além dessa avaliação tradicional, ela é fundamental, mas você tem que entender que existe a situação da complicação mais grave, que é a ectasia, e da complicação mais comum, que é o próprio olho seco. Outras tecnologias, você pode fazer integração. Essa paciente veio no consultório hoje, é uma paciente que operou hipermetropia com LASIK, é uma cirurgia que realmente requer muito mais da superfície ocular. Você vê aqui o mapa epitelial com afinamento do epitélio. Você vê aqui a ruptura do filme lacrimal a nível do HD Analyzer, que faz com OCAS, você faz uma variação de passe duplo no centro da pupila, você vai ver a quebra do filme lacrimal, e aqui o paciente piscando, você vê que ele tem uma dificuldade de se recompor da superfície ocular. E aqui você vê o filme lacrimal dele com a instabilidade. Então isso aqui mostra muita coisa para a gente. A qualidade do filme lacrimal não está boa, a qualidade até do piscar não está boa, e esse paciente tem um epitélio bem fino. E esse epitélio bem fino está associado àquela síndrome do leucoma apical. Isso é muito interessante você documentar para poder, eventualmente, ter uma estratégia de tratamento que não pode deixar de faltar a otimização da superfície ocular. A otimização da superfície ocular, ela começa na educação do paciente. Você vê que eu falo muito em educação do paciente. Eu acho que o paciente bem orientado é um paciente para ser melhor tratado. Explicar para o paciente que ele tem que piscar o olho. O nosso saudoso Kleber Godinho, ele tinha um sistema que ele instalava no computador que mandava o paciente piscar a cada X minutos, que o paciente mesmo ficava sem piscar o olho, principalmente o paciente que fez cirurgia refrativa.
e trabalhar no ar-condicionado, com computador, é uma situação que vai realmente ser muito perigosa para o ressecamento da superfície. Piscar o olho é fundamental. Suplementação nutricional com ômega 3, isso tem um papel fundamental, é consenso. Na verdade, a Allergan fez esse painel Delphi acho que mais de 10 anos atrás agora, e é uma informação muito importante que 100% dos especialistas do olho seco falaram que acreditavam que o ômega 3 era para usar em todos os casos do olho seco. Essa é uma informação que merece ser muito bem avaliada e a gente tem que considerar isso no nosso dia a dia. As lágrimas artificiais, de preferência, sem o BAC. Eu acho que isso para o olho seco é um pré-requisito. Uma lágrima artificial com cloreto de benzalcônio, ela não deve ser prescrita de forma alguma. E aí a gente entra naquela categoria desses colírios adstringentes, sem querer citar qualquer nome, mas esses colírios são muito perigosos, porque cloreto de benzalcônio vai ter uma chance muito maior de atrapalhar do que ajudar. E se for possível, além de ser BAC free, ser sem preservante, ou em flaconete, como o Optívio deu, então com esses sistemas ABAC ou Comod, que você tem frascos de dose múltipla com a possibilidade de não ter a necessidade de ter o preservante. Higiene das pálpebras é muito importante, e isso deve incluir o tratamento do Demodex folliculorum. Infelizmente, a gente só tem agora hoje um produto no mercado que faz isso, que é o Systane Lid Wipes, o Flex Clean T não está mais no mercado para a gente, mas é ainda um tratamento que a gente precisa estar muito atento para tratar esses pacientes. Os corticoides tópicos, eles são muito importantes, curtos períodos e muito controle. Hoje mesmo é uma paciente que adora o corticoide, aprendeu que o colírio é bom, e isso dá um perigo danado para pacientes que têm hipertensão ocular, eventualmente glaucoma e até catarata. Isso tem que ser muito bem orientado. A ciclosporina ainda era, no nosso meio, a única coisa específica para tratar o olho seco, uma medicação que eu lanço muito mão no nosso dia a dia, no Rêxtasis, e tem realmente que tomar cuidado para usar a ciclosporina, porque se você não der o corticoide junto, o paciente vai achar que ardeu muito o olho, não vai usar e vai achar que o colírio caro, vai ficar chateado até com você. Então, é importante tratar a superfície ocular do ponto de vista inflamatório, junto com o início da ciclosporina. Plug é muito interessante, a gente tem que usar o plug com parcimônia, principalmente quando tem superfície ocular alterada em relação à inflamação, na presença de blefarite. E aí a gente tem as tetraciclinas, ou até mesmo a azitromicina oral, um curto período, 500 mg durante 3 dias, ou então a doxiciclina, até em doses bem pequenas, não a dose de 100 mg 2 vezes, mas doses pequenas de doxiciclina tem se mostrado interessante para você melhorar pacientes com blefarite a longo prazo. Sonoautólogo é uma situação para casos muito mais graves, eventualmente a gente tem que saber quando lançar a mão, mas cada vez mais difícil de você poder usar o sonoautólogo no nosso dia a dia por causa das dificuldades da nossa legislação e das nossas fiscalizações, que realmente traz até do ponto de vista de uma forma bem categórica vergonha pela nossa dificuldade de poder prescrever o que o paciente precisa. Doutor Renato, posso fazer uma... Por favor. Posso interromper um pouquinho? Claro. A posologia da azitromicina é muito mais fácil para o paciente do que da tetraciclina, ou da doxiciclina, né? O que o doutor costuma utilizar no dia a dia? Sente que é o mesmo efeito? Parece que a doxiciclina tem um efeito um pouco melhor e mais duradouro, né? O problema é que a azitromicina você dá 500 mg por 3 dias, né? Vou ficar agora palestra. Alô? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, a azitromicina eu passo o paciente 3 dias só e repito isso depois de um mês. A doxiciclina, muitas vezes, você pode usar 50... Você entra naquela dose de 100 mg 2 vezes, mas agora você pode depois deixar com uma dose menor, de 50, até menos do que isso, durante um tempo mais prolongado. E, eventualmente, o paciente precisa desse tempo mais prolongado para você tratar. E isso é importante você entender. A azitromicina eu gosto muito de usar quando eu vejo alguma evidência de uma alteração que possa ser clamídia. Você vê a questão dos folículos e você, eventualmente, tem mais... a incidência disso é relativamente muito mais alta do que a gente, vamos dizer assim, consideraria. Mas os estudos até para você fazer o diagnóstico confirmado da clamídia
é difícil de você conseguir fazer em qualquer lugar. Em São Paulo, certamente, isso é mais fácil de fazer do que no Rio. Mas mesmo quando você manda o paciente para fazer isso, é mais fácil fazer uma prova terapêutica. Mas na paciente que tem blefarite, eu prefiro considerar até mesmo ficar com mais ômega 3 e um pouco de doxiciclina, e os curtos ciclos de azitromicina são mais alternativos do que a regra para esses pacientes. Obrigado. É importante falar da azitromicina tópica também. A azitromicina tópica é uma excelente, vamos dizer assim, alternativa, mas a gente não tem ela aqui fácil, o nosso meio manipulado não é uma coisa tão fácil. Do ponto de vista de anti-inflamatório, dependendo da situação, o tacrolimus pode ser uma boa ideia. O tacrolimus até em colírio, eu prefiro do que a pomada. Em relação à osmolaridade, eu acho que a questão do olho seco evoluiu muito quando descobriu a importância de você ter uma medicação tópica hipoosmolar, e isso evoluiu para a necessidade de você ter um controle consciente da osmolaridade. E a osmolaridade passou até a fazer parte do armamentário diagnóstico. Só que, mais uma vez, aqui no Brasil, a gente não tem ainda esse teste tão, vamos dizer assim, abrangente. Agora, recentemente, a ADAPT ela entrou com a representação forte do Clear Lab, e isso é realmente muito bom, mas até pouco tempo atrás a gente não tinha como fazer teste de osmolaridade no nosso dia a dia clínico. Os testes ainda são testes relativamente, não são complexos de serem feitos, são fáceis de fazer, mas você só tem um aparelho e esse aparelho dá diferente resultado do outro aparelho, que é o PEN, o iPen, que faz a medida de uma forma mais rápida. Mas eu acredito que a gente vai crescer muito na avaliação de qualidade do filme lacrimal, não só de osmolaridade, mas também de fatores inflamatórios, eventualmente entender um pouco mais sobre o que é alergia, o que é olho seco num paciente jovem, por exemplo. Isso pode ajudar a gente a personalizar o tratamento e isso vai facilitar muito na ajuda do paciente. Mas eu acho que a gente tem que considerar a relação entre inflamação e a osmolaridade. Para isso, você tem que entender essa cascata, que você tem primeiro uma desidratação no ambiente hipertônico, e essa hidratação, eventualmente, para você ter um aumento da célula em uma situação normal, ela vai realmente poder fazer o que a gente chama de estresse osmolar. E esse estresse osmolar, se você tiver a presença dos agentes osmoprotetores, você vai ter um volume da célula restaurado com um controle da questão da osmolaridade intracelular, e o estresse osmolar sendo menor, você vai ter um dano celular menor. Isso é um conceito bem antigo já de nefrologia, que se você entender esse conceito, você vai entender a importância de ter esses solutos compatíveis com a osmoproteção, que no caso do Optiv são o eritrol e a L-carnitina. O Optiv D, com essa nova formulação, ainda traz um novo componente que eu gosto muito, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, eu acho que o estudo do Zé Álvaro, novamente citando o nosso amigo, ele mostrou na época que ele estava no fellowship que aquela ideia de pingar um pouquinho de Hilon depois da cirurgia do transplante, ela tinha um fundamento, vamos dizer assim, científico, porque o ácido hialurônico ele ajudava na repterização. Então a gente sabe dos receptores para o ácido hialurônico na superfície ocular, e realmente você fazer a combinação dupla, tanto do ácido hialurônico com esses osmoprotetores, tem mostrado um sucesso clínico bastante interessante. Desculpa. Então, falando sobre olho seco e cirurgia refrativa, a gente tem que entender a necessidade de avaliar esse paciente, fazer um screening para o paciente com olho seco, com disfunção lacrimal antes de cirurgia refrativa, tanto na córnea como, muito importante, a cirurgia refrativa da catarata. Eu cada vez mais vejo a tendência da gente aceitar que a cirurgia refrativa da catarata é a cirurgia refrativa mais comum. A gente vê a tendência de muita gente falar que cirurgia refrativa é LASIK-PRK, e tem muito mais que LASIK-PRK. Você tem hoje cirurgia terapêutica, você tem anel, você tem crosslinking, você tem muita coisa de cirurgia na córnea. Tem o próprio Smile, que é uma novidade em relação à correção visual laser para miopia na córnea.
Mas quando você fala em cirurgia refrativa, ela vai muito além disso, você vai para a parte intraocular, não só das lentes fásicas, que é então tá bom, estamos falando de lente fáscica, ICL, Artisan, Artiflex, mas não. A cirurgia da catarata é a cirurgia refrativa mais comum. Na verdade, essa cirurgia, ela com a oportunidade de você ter o planejamento refrativo, você pode realmente mudar mais ainda a qualidade de vida do paciente de uma cirurgia que já beneficia muito. Então, o screening para o olho seco é fundamental, porque você vai mudar o planejamento de acordo com a questão do olho seco. Uma lente que divide luz, ela vai ter uma performance muito alterada se você tiver olho seco. O olho seco altera o resultado pós-operatório. É disparado uma das primeiras causas de insatisfação pós-cirúrgica, é a questão do olho seco. E certamente os avanços, tanto no tratamento para você ajudar o paciente, mas eventualmente quando ajudar e como ajudar com a parte do diagnóstico, elas são uma verdadeira oportunidade para você melhor ajudar o paciente. Então, eu cito que isso realmente é uma oportunidade para qualquer oftalmologista que pode realmente fazer uma diferença para ajudar mais o paciente e poder oferecer um pouco mais, você vai poder ter mais sucesso na sua clínica do dia a dia. Então, eu fico mais uma vez contente de colaborar com vocês, agradeço a atenção de todos e à disposição para a gente fazer uma discussão e aproveitar esse canal que a gente tem aqui, muito interessante, muito eficiente. Parabenizo aí o hospital de vocês por ter realmente, junto com a Allerga, inovado nessa situação de fazer uma apresentação dinâmica e, vamos dizer assim, muito confortável, porque realmente para mim seria muito difícil poder viajar. Acabei de voltar da África, assim, 3 dias super cheios, e amanhã ainda tem mais um dia cheio para poder participar com vocês sem ter que mudar tanto a minha rotina aqui no Rio de Janeiro. Então, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição aqui para colaborar. Então, doutor Renato, a gente tem vários jovens cirurgiões aqui com a gente, né, os residentes, fellows, e numa situação, vou fazer uma pergunta um pouco difícil de responder, porque são muitas variáveis que estão incluídas, mas o paciente que tem um olho seco, que você já vê pelos exames pré-operatórios que ele tem um olho seco, aquela topografia com imagem irregular, imagem duvidosa. Mesmo que você pense em tratar esse paciente, você pensa em colocar nele uma lente trifocal ou uma lente multifocal nesse paciente que tem um olho seco prévio, sabendo que ele pode tratar e manter tratando, ou você já tenta convencer esse paciente de que a melhor opção para ele realmente é uma lente monofocal? Qual que é a sua conduta, generalizando assim, os casos? Veja bem, você usou uma palavra que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com ela: convencer. Eu acho que o nosso papel não é nunca convencer o paciente, é orientar o paciente. E essa decisão ela tem que ser compartilhada. Como eu falei para vocês, eu acredito que cada caso tem que ser individualmente analisado. E eu prefiro ser um pouco mais conservador na questão da indicação de uma lente multifocal no paciente que tem olho seco, do que, vamos dizer assim, forçar uma barra para um paciente que tem uma motivação, para um paciente que tem mais risco. Mas, eventualmente, o paciente precisa de um tratamento e precisa de uma avaliação clínica após esse tratamento. Dependendo de como o paciente fica, ele pode passar de uma situação desfavorável para a indicação da lente trifocal para um paciente que tem condição perfeita de receber. Ele só precisa entender que ele precisa continuar tratando. Todo paciente que eu vejo insatisfeito com lente multifocal, seja bifocal, trifocal, qualquer uma delas, ele tem uma característica muito importante em comum. O paciente ele foi muito convencido e pouco esclarecido. Então, talvez, se eu pudesse dar, que vocês têm aí um trabalho de excelência em todos os aspectos aí da oftalmologia, a minha sugestão é considerar a orientação do paciente para ter uma decisão compartilhada, porque o paciente bem orientado, ele vai ser muito mais fácil de ser tratado. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Renato? O doutor Otávio está escutando a gente, ele deve estar querendo fazer uma pergunta aqui, só estamos tentando criar esse link. Oi, Felipe, está escutando? Olá, doutor. Isso, agora sim.
Tá joia. Renato, boa noite, Otávio. Primeiro, Tudo bom, Otávio? Prazer. nosso hospital hoje. Muito obrigado pelo teu tempo, que a gente sabe o quanto é corrido e eu não posso perder a chance de estar aqui conversando com você. Primeiro eu gostaria de saber, assim, a gente sabe da importância que você dá para a superfície ocular nas suas cirurgias de PRK, de LASIK, e de algumas coisas que você faz não tão convencionais, como usar a vitamina C, ômega 3, óleo de linhaça, de rotina nesse pós-operatório. Como é que está a tua rotina hoje em relação a isso? Muito boa pergunta. Eu hoje eu facilitei um pouco a minha vida porque eles introduziram aqui no Brasil o L-Caps, que tem um pouco de linhaça com peixe. Então é o que eu estou dando preferência de usar. E eu dou para o paciente vitamina C do pós-operatório de superfície, tanto de crosslinking como de PRK, que eu dou o Targifor C, que é um pouquinho de aminoácido, a amina com a vitamina C em si. E para o paciente que tem ectasia, ou até mesmo a suspeita de ectasia, eu cada vez mais estou dando a vitamina B2, a riboflavina, 400 ou 500 miligramas por dia. Teve um trabalho no Congresso de Crosslinking agora em Zurique, que ele mostrou o benefício da riboflavina oral até melhor do que a riboflavina tópica, que eu já estava usando já há um tempo. A riboflavina tópica ela arde um pouquinho e realmente tem um custo bem maior do que a riboflavina oral. E aí você vai ver a riboflavina oral com a segurança é muito grande. Os pediatras fazem estudos de prevenir enxaqueca com riboflavina oral. Então é uma possibilidade interessante também de ajudar esses pacientes. Isso pode ser uma pérola aí que vocês estejam ouvindo, que vão começar a prescrever em breve, e tem mais gente prescrevendo vitamina B2 oral, porque é difícil de encontrar. O jeito mais fácil de encontrar é botar no Google. Aí você vai ver 3 ou 4 sites que vendem a riboflavina oral e você consegue, o custo é muito baixo. Realmente é uma oportunidade muito grande que a indústria tem de fazer vitaminas que podem ajudar o paciente de ceratocone. Tem, eu acho que uns 4 ou 5 anos que eu tenho pedido isso e, eventualmente, uma hora vai aparecer uma vitamina aí, um ceratocone, um suplemento aí, para a gente poder oferecer para o paciente de uma forma melhor. Mas essa sua pergunta é muito boa. Eu acredito muito na suplementação alimentar. Agora está tendo uma controvérsia interessante sobre o óleo de peixe, né? Mas eu acho que vitamina é mais arte que ciência, entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com a origem da vitamina e muitas vezes a gente tem dificuldade para isso. A gente tem um sistema de fiscalização que peca talvez um pouco nessa área, enquanto que tem excesso de cuidado para outras áreas que não precisaria ter tanto cuidado com medicações que são comprovadas de serem seguras e eficientes e devices também, tanto de diagnóstico como terapêutico, enquanto você tem uma questão aí de vigilância da própria qualidade da medicação. Eu estava conversando com um colega sobre o colírio de atropina do Brasil. A gente acaba a cirurgia do transplante de lamela posterior, você pinga atropina, com o pupilo não acontece quase nada. Lá nos Estados Unidos o cara pinga atropina e fica com a semana inteira com a pupila dilatada. Alguma coisa diferente tem nessa qualidade dos colírios brasileiros e isso precisa ser eventualmente revisado de alguma forma. Isso vai para as vitaminas também. Eu já vou aproveitar para perguntar mais uma coisa. Acho que a Alena é pioneira e ela insiste até hoje no Brasil e tem méritos em relação a isso, de usar, por exemplo, colírios flaconetes para nós, que é algo tão comum nos Estados Unidos e que aqui a gente ainda tem um pouco de dificuldade de fazer a população usar, mas isso está melhorando bastante. Até que ponto você acha que no pós-operatório de uma cirurgia de PRK, onde nós vamos usar, ou mesmo LASIK, onde nós vamos usar lubrificante por 2, 3 meses, às vezes de forma um pouco mais intensa, você faz diferenciação na prática entre usar um Optívio D, ou você acha que nesse período isso não chega a fazer diferença? Se o paciente tem ponteada, eu prefiro dar o sem preservante. Quando o paciente está sem ponteada, está bem, eu acho que até um colírio com um preservante que não seja o BAC pode ser usado, tipo o poliquad ou o purite, ou então perborato, mas qualquer um desses tratamentos, se você tiver a ponteada mais expressiva, eu prefiro ir para o colírio sem preservante. E aí o colírio do flaconete tem uma vantagem, porque agora que você pode reencapar ele já durante 24 horas, ele é mais fácil você botar no bolso do que um colírio mais volumoso, entendeu? Então eu gosto dessa situação. Agora tem que explicar para o paciente que no dia seguinte não pode usar mais. O que facilitaria muito é botar isso na bula. Porque o paciente lê a bula e depois te liga, doutor, falaram que aqui na bula está dizendo que não pode usar depois de abril.
Aí você fala, não, a própria Allergan fala que é seguro usar em 24 horas, mas isso não está na bula. Então, como o pessoal fala, não está escrito, não está valendo, não é isso? Tá, joia. E mais uma pergunta só para parar aqui de te incomodar, Renato. Em relação aos Imagina, estudos, é um prazer. em relação aos estudos de mapa epitelial, você é um dos pioneiros e um dos que mais presta atenção nisso hoje, acho que no mundo. Você acha que o mapa epitelial vai trazer alguma coisa de prático para nós nas nossas cirurgias refrativas, ou você acha que ainda é algo muito teórico e que tem pouca chance, por enquanto, de vir para a nossa prática nas nossas ablações por laser? Ô, Otávio, eu faço mapa epitelial desde 2012. Gostaria de fazer desde 2002, quando o David Wang, que eu tive agora com ele na ASCAS, no congresso, ele fez um curso muito interessante sobre tomografia e topografia para córnea refrativa. E aí você olha em perspectiva, que quando a gente começou a ver o Visante, até mesmo antes do Pentacan entrar no mercado, o Visante era um que a gente chamava, isso aqui é o tomógrafo de córnea que vai substituir o Orviscan. E realmente ele ficou muito para trás. Mas em 2012, final de 2012, a gente viu que o mapa epitelial ficou democratizado. Antigamente era só o Dan Reinstein que podia fazer isso com o Artemis, que é ultrassom de altíssima frequência, e com todas as limitações que você tem que fazer com imersão, que é um aparelho, um exame difícil de fazer. Eu já tive esse exame feito no meu olho durante os congressos, eu sempre vou ver, e era só ele que podia fazer isso. Mas o OCT, o Fourier Domain, ele é capaz de fazer um mapa epitelial, e eu posso te dizer categoricamente, ele abre uma nova dimensão para avaliação clínica de um paciente de cirurgia refrativa. Eu acho que o aparelho já é muito bom. Eu tenho ainda 6 milímetros, agora vai até 8 milímetros, se eu não me engano, com o Avante, que já melhora bastante. E tem vários OCTs que fazem isso. Então, eu acho que cada vez mais vão ser medidas que a gente vai ver no nosso dia a dia e a gente precisa considerar elas. Eu vou dar 2 exemplos para você. Um paciente que fez uma cirurgia de PRK, um olho ficou plano, o outro olho ficou mais 2. Esse olho que ficou mais 2, você não tem como entender o que aconteceu. Mas você olha para o mapa epitelial, você vê o padrão de alteração epitelial, uma lente realmente negativa na córnea dele, pelo padrão do epitélio. E quando você olha para aquele epitélio, você tem que entender como é que você vai retratar esse paciente. E aí você pode até usar isso até para você entender, e vamos dizer assim, de uma forma bem categórica, se defender do próprio paciente. Olha, isso aqui está mostrando diferente. A culpa não é minha, do meu laser, da minha cirurgia. A situação aconteceu por causa da sua cicatrização. E, eventualmente, isso ajuda no planejamento pós-operatório. A outra situação é que eu faço cada vez mais ablação. Desde 2008, quando eu comecei a usar o Wavelight, a gente usa o mapa epitelial, a gente usa a ablação do epitélio com o PTK. E o mapa epitelial, ele guia isso de alguma forma. Se você vai fazer 50 micra ou 45 micra, isso faz uma diferença, eu acho que realmente ajuda um pouquinho. E até mesmo no Smile, que é uma cirurgia que a gente precisa, vamos dizer assim, de entender a superfície ocular menos, porque ela causa menos olho seco, o mapa epitelial ele é interessante você ver desde o antes da cirurgia até depois da cirurgia, para você poder avaliar a qualidade desse epitélio, para ver se você vai ter mais ou menos chance de ter um defeito epitelial na borda da incisão, que é um problema que a gente vê no nosso dia a dia. Então, ele ajuda em tudo. É uma medida que hoje é uma das que eu mais considero no meu pré-operatório, é a avaliação do mapa epitelial. Eu acho que a gente ainda está um pouquinho atrás da questão objetiva para poder usar o mapa epitelial para diagnóstico de ceratocone. A gente tem trabalhado com o próprio David Wang, que eu trabalho a tese de doutorado da Marcela Salomão na Unifesp, justamente baseada em diagnóstico ceratocone com essas técnicas mais avançadas, e tem muito do mapa epitelial, até com relação com biomecânica, com a tomografia de Scheifele. Mas eu acho que a integração dos dados ela é mais importante. Isso é importante ficar essa mensagem, que não é um aparelho que apareceu que vai substituir o resto que a gente já tinha. Ele vai adicionar para a gente poder melhorar mais. A receita do bolo fica mais complexa e realmente mais eficiente. Joia. Renato, obrigado e mais uma vez, assim, parabéns pelo teu trabalho e obrigado por estar disponível do seu tempo para nós hoje à noite. Obrigado, Otávio. Eu agradeço a sua participação aí, a paciência de escutar a gente falar essa hora da noite. Fica aqui à disposição. Prazer colaborar sempre. Até breve no Congresso da Brascas, em São Paulo, lá no Transamérica. Felipe, pode tocar daí. Tá bom. Obrigado, doutor Renato. A gente tem uma pergunta aqui da doutora Eliandra.
Pode perguntar também. Boa noite, doutor Renato. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais prática. Quando a gente acaba vendo um paciente com um pouquinho de olho seco na topografia e tenta indicar uma lente trifocal, aí a gente vai acabar tratando essa superfície. Quanto tempo o senhor indica, mais ou menos, para a gente repetir a topografia? Eu acho que uma semana, pelo menos, até uns 15 dias, você já consegue uma resposta. Depende do quanto que esse paciente tem de olho seco, né? Se você vai fazer um tratamento, por exemplo, com reixos, você sabe que vai demorar umas 3 semanas para esse tratamento começar a fazer efeito. Talvez 2 semanas seja um tempo adequado. Quando você vê esse paciente, eu penso em duas coisas. Será que as medidas já são suficientes boas para você fazer um planejamento da lente? Essa é a primeira situação. E a segunda, será que essa córnea tem uma estabilidade suficiente para você indicar uma lente trifocal? E aí você vai ver e até mesmo a avaliação, se você vê o paciente mais de uma vez, você tem uma oportunidade de conversar com o paciente, entender o que o paciente quer, o que o paciente precisa, o que ele espera, e realmente isso pode te dar mais chances de construir uma relação saudável, e isso é o primeiro passo para você ter um resultado melhor com a cirurgia. Obrigada, doutor Renato. Tem como colocar aquelas imagens lá que a gente preparou? Por coincidência, ontem a gente acabou apresentando um caso clínico que aconteceu ali no centro de residência do nosso hospital, no SUS, onde a gente pegou os exames pré-operatórios para entender o porquê do resultado refracional inesperado. Então, a gente reviu os exames e chegou a uma conclusão. A gente vai colocar a imagem para o doutor dar uma olhadinha também? Eu estou vendo o auditório. Como é que eu faço para ver a imagem? Não, acho que já vai aparecer para o doutor. Tá joia. É um paciente que tinha hipermetropia no pré-operatório, né? Ele tinha 1,5 grau de hipermetropia e fez a cirurgia de catarata, e no pós-operatório ele acabou ficando com 2,5 graus de hipermetropia. Então... Ele tinha 1 de hipermetropia e ficou com 2? Ficou com 2,5. Ficou feliz pra caramba. Então, eu só quero colocar os exames aí para o doutor dar uma olhadinha. Aí no prontuário pré-operatório, na descrição da biomicroscopia, não falava nada sobre olho seco, só falava sobre a córnea ok, a catarata, tinha catarata, e daí no pós-operatório apareceu lá um put reduzido. E eu queria colocar o exame ali para o doutor. Doutor, eu posso mexer um minutinho na sua máquina só para devolver ela? Pode sim, pode sim. É dele lá. Já aproveitando, doutor, enquanto eu arrumo a imagem, um caso desse, de um paciente que era hipermétrope, ficou com esses 2,5 de hipermetropia, tem um olho seco e a curvatura pela topografia, apesar de não estar muito confiável, é em torno de 46. Como que a gente resolve esse problema agora? Troca a lente. Troca a lente. Não tô brincando não. Ou você bota uma lente suplementar ou você troca a lente. Porque, voltando para a pergunta para o Otávio, esse é o tipo do paciente que a primeira coisa que eu quero saber é a tomografia dele, incluindo a tomografia segmentar com avaliação do epitélio. Por quê? Porque quando você faz a cirurgia de hipermetropia, encurva a córnea. E o epitélio vai ficar mais fino. Se o epitélio já for fino, o que é presente no olho seco, você vai ter realmente uma chance muito grande de ter aquele problema que eu mostrei para vocês no paciente que eu vi hoje, que tem a síndrome do glaucoma apical, entendeu? Então, mexer na córnea de um paciente com olho seco já não é uma boa ideia, principalmente para hipermetropia. E principalmente se o paciente tem a córnea que já é mais curva, entendeu? Isso. Foi essa discussão que a gente teve, doutor Hamilton deu a mesma sugestão, ou colocar uma lente de sulfa, apoio de sulfa, auxiliar, ou trocar a lente mesmo, porque a refrativa não é. Quando você fala em lente de sulco, não precisa ser
uma lente suplementar primariamente disso. Você pode botar uma lente... Qual lente que ele botou dentro do olho? Qual a lente que ele tem? Ele colocou uma lente nacional monofocal. Então, mas é o quê? É PMMA? Ela é acrílico? Não é é. o quê? 3 peças dobradas. 3 peças dobráveis. Deve ser o quê? Um Peça acrílico? única, desculpa. Peça única dobrável, desculpa. Então a lente está dentro do saco. Deve ser um acrílico hidrofóbico ou hidrofílico. Hidrofílico. Então, eu botaria uma lente hidrofóbica, pode ser outra hidrofílica mesmo, então até eu botaria uma lente de 3 peças no sulco. Você pode botar uma lente dessa de sulco, mais 1,25,5, dependendo do grau, que vai ficar bom. Dependendo se está tudo bonitinho, a cápsula Rex está bonitinho, a cápsula está íntegra, você entrar dentro do olho, dobrar essa lente, quebrar ela e tirar e trocar por uma outra, também pode ser feito. Tudo depende de como está o endotélio, como você está, assim, até armamentado, de o que você tem disponível para fazer. Uhum. Aí a biometria do paciente foi operado o olho direito e ali ele tem um comprimento axial de 24,10, então comprimento alto para o hipermétrio. E a ceratometria manual ali em cima está dando um K-médio de 46 praticamente. Conseguiu achar ali, doutor? Estou vendo aqui. E veja que os picos da biometria ele parece bons, né? Então não parece que o comprimento axial está errado e ele é parecido com o outro olho. Você tem um exame de tomografia da córnea? Deixa eu ver. Passa o próximo imagem, por favor. Essa é uma topografia. É uma topografia de plácido que, vamos dizer assim, desculpa colocar assim, deixa um pouco a desejar, entendeu? Porque mas olha só o padrão. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse. Vocês estão vendo o meu mouse? Olha esse padrão aqui, tá vendo? Isso aqui é praticamente certo que esse paciente eu tenho a distrofia da membrana basal, aquela mapa-ponta impressão digital, ou o olho seco. Alguma coisa na superfície ele tem. Entendeu? Às vezes até um nódulo de Salzmann aqui pode aparecer numa córnea dessa. E essa topografia, vamos dizer assim, ela deixa muito a desejar, porque você não está vendo o mapa, da onde vem esse mapa, que é a imagem de plácido. A topografia, ela é importante, muito mais importante do que o Scheinfeld, do que qualquer outra fonte de imagem. Você tem que ver o que a gente chama da origem, a ladeira. Você tem que ver a videoceratografia, que é uma imagem da reflexão do disco de plástico. Isso é muito importante para você poder avaliar uma topografia como essa. Porque isso aqui pode ser até um ceratocone, entendeu? O que, eventualmente, eu não acho ser muito provável por causa da idade da paciente e de ser hipermetropia, porque o ceratocone, a chance de ser hipermétrope é de menos de 5%. Entendeu? É isso aí, doutor. Alguém quer fazer alguma pergunta para o doutor Renato? Então, doutor Renato, a gente quer fazer alguma consideração final antes de a gente encerrar? Nada, eu quero só agradecer a Allergan e ao pessoal aí da equipe do Rafael, da técnica e de informação do TI do hospital, que realmente fez um trabalho fantástico para poder botar esse evento no sucesso. Doutor Renato, quem tem a agradecer muito é a gente pela sua disposição, pela Allergan estar promovendo esse evento também. Então, nosso muito obrigado mesmo, foi bem valiosa a sua aula, a gente agradece demais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço para vocês. A gente quer tirar uma foto de todo o grupo com o Dr. Renato. A era digital. Vamos fazer uma selfie com o senhor, cara. Vem pra cá, a gente vai fazer uma selfie com o jornal. Não, e ele se aproveita do Dr. Renato. Me conheceu. Ele fica um pouquinho, mas pra cá não fica com a luz no rosto. Oi.
final de semana para todo mundo aí. Tchau, doutor. Obrigada. Eu queria muito ter ido a Curitiba para poder visitar aí o pessoal lá da Polícia Federal, dar um abraço para eles, para que está aqui torcendo e dando uma força. Boa, boa. Tchau, tchau. Legal, Nossa.